Olá pessoal, essa aqui é a aula introdutória do método observador participante. Eu preciso mostrar alguns elementos que são os elementos base do nosso trabalho. Eles precisam estar conectados para que você saiba o que você está fazendo quando usa o gatilho de poder. Primeiro elemento importante, nós de fato somos projetores de realidade, tá? Segundo elemento importante, a multidimensionalidade. Ela de fato existe como uma versão paralela de tudo. Tudo. Só que várias versões paralelas de tudo. Incontáveis. Tá? Terceiro ponto importante é crença. A crença é que determina a experiência, né? A crença é o sistema de programação, entre aspas, que nós utilizamos junto à experiência de ter consciência e que se desdobra na multidimensionalidade, a partir daquilo que você acredita, tá? Isso é muito, muito importante, que você ligue esses três pontos. Quarto ponto importante, que é determinante para que você faça uma autoanálise na sua vida, né? De como que você vai aplicar o gatilho de poder. O Kalunga, a equipe espiritual, já disse para a gente que na nossa região aqui, no nosso país e tal, existe uma faixa de consciência que trabalha muito a coisa de pagar pagar dívidas, coisas do passado, coisas de outras vidas ou vidas paralelas, enfim, né? Não interessa, assim, o tipo de experiência é experiência de dificuldade, de autopunição, né? De faz paga, de eu errei com você nessa oportunidade aqui, eu vou me redimir, um monte de coisa de sofrimento, de dificuldade, de autopunição, né? E isso se espalha na nossa vida em diversas camadas, né? No seu trabalho, na sua vida particular, com seus amigos. É uma coisa que se espelha, né, em todo o nosso ambiente, pulveriza em tudo que a gente faz, né? Então, é importante que você tenha consciência dessa informação para entender aonde que está, né, aquilo que te incomoda. Aquilo que te incomoda é reflexo daquilo que você está em falta com você, né? Aquele setor da sua vida que você, e a pessoa não me considera. Não, você não se considera, logo a pessoa espelha a falta de consideração. E por aí vai. Você precisa analisar o que está acontecendo, né? E o quinto, né, ponto importante, porque se você chegou nesse trabalho, está percebendo que existe uma lógica, está percebendo que existe uma oportunidade de você mudar tudo isso, né? O gatilho de poder é exatamente para que você, puxa, eu sou projetor de realidade, eu sou uma consciência cósmica infinita, ligada diretamente com a vida, e eu preciso ter manejo comigo no agora, para que eu possa sair dessa enrascada, para que as coisas sejam menos difíceis, que a fluidez venha na minha vida de uma maneira natural e verdadeira e que eu possa sentir que isso está acontecendo de verdade, né? Porque não adianta, a mensagem interna, você precisa saber ler, senão você continua fazendo mais do mesmo. O que é o mais do mesmo, né, que o Kalunga falou? É que ao você ignorar tudo isso, você continua com a informação, né, de autopunição, de uma série de coisas, né, que nublam a sua visão de quem realmente você é e o que você está fazendo aqui, né? E é complicado, porque se você não cuida de mudar isto, o entorno não muda, né? E por isso que a gente fala, larga o entorno, larga as pessoas, compreenda, elas também fizeram missões, elas também têm uma ideia do que é certo ou errado, a partir de um paradigma que elas não podem nada. E você é que está invertendo o seu paradigma. Você é que está chegando nesse trabalho e está percebendo que, na verdade, você é o causador de tudo. Inclusive, quando você faz isso, você está mexendo, né, descolando essa energia dessa única porta que você está abrindo
para abrir outras portas cujas versões dessas pessoas são diferentes, né? Por isso que a gente fala larga, porque a melhor maneira de você ajudar uma pessoa ou aliviar a sua situação é você olhar para você, utilizar um recurso que faz você mudar de comportamento no agora, fazendo com que a sua energia mude e aquela situação se desvencilhe na sua frente, né? Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, porque tudo é muito único na natureza. Mas percebe a lógica? Você, com o gatilho de poder, você não está só considerando a situação, você está invertendo toda uma educação que você recebeu e que te machucou. Trouxe experiências limitantes, né? Você reconta, que a gente já falou que não é para fazer isso, né? Porque você está considerando que o passado é importante e não a sua oportunidade no agora de mudar a sua energia. Então, ao você utilizar o gatilho de poder observador, né, para aquelas situações que você acha delicada, você está simplesmente falando, olha, vida, eu sei que sou eu o causador, eu sei que eu me comprometi com situações difíceis, querendo salvar alguém, fazer muita força, fazer o esforço, querer convencer alguém de algo, né, querer, né, aquela ânsia de existir, de ser validado, de ser considerado, né? Na verdade, isso tudo é um buracão que a gente fala, para resumir o assunto, né? Que ficou lá atrás, né? É a criança, é o machucado, é relacionamento mal resolvido com o familiar, com as coisas, e aí a gente vai vivendo, tentando preencher isso de alguma maneira, e não funciona, né? E a vida traz mais insatisfação, mais situações semelhantes com aquelas do passado, que você nem quer mais, né? O que acontece? A sua energia está concentrada no que você não quer. Por isso que a gente fala, esquece o que foi, né? E olha para o que quer. Puxa, Marco, mas está difícil. Eu só tenho o que eu não quero. Porque você repetidamente olha para o que não quer, considera que o que está fora te atinge demais, ou seja, o seu paradigma é que você não tem poder, entendeu? E isso tudo te trava. Só que quando você usa o gatilho de poder, você está dizendo várias mensagens ao mesmo tempo para a existência. Ó, não quero mais, não ligo mais, desligo, várias. Você está soltando várias mensagens quando você usa o gatilho de poder. O problema é que você precisa entender que você está administrando você, a sua energia. Você não está manipulando a vida. Você está dizendo, através da sua energia, tirando energia daquilo que não interessa mais, você está dizendo, olha, para mim, eu não quero mais isso. Eu não tenho mais interesse em punição, em me autopunir, em pagar alguma dívida, em pagar alguma coisa, né? Porque esse trabalho aqui é uma oportunidade que você está tendo de se esclarecer, de falar assim, puxa, eu sou o infinito junto com a vida. Eu sou consciência cósmica. Eu não tenho que ficar preso. Eu não preciso mais me comprometer com sistemas de dificuldade. Marco, não vai acontecer mais dificuldade na minha vida se eu usar isso? Não é isso. Ao administrar a sua energia, tirar a energia daquilo que você considera que não é mais interessante, os seus sentimentos vão apaziguando. Você vai desviciando de ser aquela persona que pensa que não tem alternativa. E quando você faz isso, você tira a energia dos fatos que te incomodam, abrindo possibilidade para outras coisas acontecerem, para inspirações diferentes acontecerem, para novos recursos cruzarem seu caminho e você poder resolver, tirar o peso de falar, nossa, aquela energia, aquele peso de, putz, mais um problema, mais um... Sabe esse negócio? Você vai parar de fazer isso e ao parar de fazer isso, é como se você não alimentasse mais uma erva daninha, né? Uma coisa que você não quer que cresça mais na sua vida. Então, o manejo, o fluxo das coisas vai mudando, porque você está mudando. Compreende? Então, mexer em você é mexer também no seu ambiente, nas pessoas, fatos e coisas que estão acontecendo com você, sem que você tenha que fazer força. Por isso que a gente fala, olha, se a pessoa vem falar alguma coisa para você, né, antes que você tenha aquela reação automática, antes que você já taxe a pessoa disso ou daquilo, é você que está puxando a versão da pessoa. É você que está puxando uma versão complicada.
É você que está puxando um trânsito pior, uma experiência pior, para mim não vai ter. São as suas crenças no agora, de tudo que está em volta de você. Toda aquela formatação, aquele retrato mental, que eu inclusive comentei na última live, o seu retrato mental é uma coleção de crenças a respeito do seu dia. Então, se você vai se esvaziando e vai positivando, você vai ficando mais no observador, você vai abrindo naturalmente a oportunidade para a vida te mostrar que não é como você pensou que era, que é exatamente porque você pensou que era que ficou. Então, quando você abre essa lacuna, a vida, criativamente, pode te mostrar outras oportunidades, outras portas e outras coisas, outros fatos, ou até mudanças, mais interessantes daquelas pessoas que te rodeiam de uma forma que você pode se surpreender. Tá bom? Então, é importante que você saiba o que você está fazendo. Tem várias camadas de profundidade ao fazer isso. Não é só uma palavrinha. É uma palavra que perverte, entre aspas, de maneira positiva, todo um sistema de crença e de energia que você teria que fazer se você não soubesse disso. Isso vai mexer com você de tal forma que você não vai precisar ter que fazer muitas análises sobre aquilo que você acreditou, sobre a sua infância, sobre as coisas que te trouxeram até aqui. Eu falei na aula, olha, para pensar. Se você fica recontando, fica repassando, fica pensando, semana passada eu comi uma comida horrorosa naquele lugar. Quer dizer, só existe aquele lugar. E a multidimensionalidade? Entendeu? Por isso que é difícil o preconceito, as ideias preconcebidas, o seu retrato mental, ele é que te joga, de modo quase que total nas experiências que você vive no dia a dia. Entendeu? Então, essa é uma aula introdutória, mas eu preciso dar um geral com vários elementos e te falar, olha, pensa aí, reflete, testa, para de fazer assim, levanta de manhã, consciente desse gatilho de poder, apesar do que te rodeia, estufa seu peito e fala, eu sou o causador, eu estava enganado e quem está aí fora também está. E eu vou mudar, eu vou experimentar essa mudança para ver o que acontece. Você vai sentir incômodo porque você está viciado de um jeitão e as pessoas estão viciadas com você daquele jeitão. Elas, nesse momento, essa é a última coisa que eu vou falar na aula, que eu não quero que essa aula fique muito longa. Nesse momento, aquilo que te rodeia é o resultado do seu retrato mental a respeito de tudo, inclusive das pessoas. Então, vai ter um período de estranhamento, um período de readaptação, de reorganização da energia, daquilo que te rodeia. Então, as pessoas vão falar coisas para você que elas estão acostumadas com o seu jeitão. É você que tem que pegar e falar, puxa, isso aqui me causa dor de cabeça, é ruim, não é legal, tal. É observador, observador, observador. Responde diferente, tira a energia, muda a atitude, fica quieto, escuta o outro terminar a frase, Isso é muito importante, tá, gente? Porque as relações imediatas, elas espelham muito mais rapidamente aquilo que nós pintamos por dentro e até inconscientemente a respeito da vida e do mundo. E quando você usa o gatilho de poder, você está desarmando essa bomba, certo? Desarma essa bomba com delicadeza, com observação, respeitando o outro, porque o outro também é projetor de realidade, então ele tem o direito de acreditar em tudo. Não faça nada, não salve ninguém. Vestiu capa de herói, você está dizendo para a vida é perigosa, eu preciso te tirar dessa encrenca. Tem várias mensagens em cada atitude. Eu tenho que ter medo? Não, consciência. Você é poder de verdade. Mas eu acho que nunca ninguém te explicou, linkando esses elementos de maneira tão clara, que se você mudar hoje, a coisa começa a mudar hoje com você. Pode ser que demore um pouco você notar as reações das pessoas, das situações. Isso tem a ver com prosperidade, tem a ver com tudo. Tudo. Saúde, tudo. Se você com a crença, muda a sua realidade, muda você de realidade, você transporta você junto com tudo. Então, é crença para fora e crença para dentro. Aquilo que o seu corpo aquilo que você pensa que você também responde com crença. Tá?
Então, o gatilho de poder é a primeira experiência que você pode fazer no agora, rapidamente, para dizer, olha, esse personagem pequenininho acabou. Agora é o ser multidimensional, consciência cósmica. Eu estou falando ao universo, eu vou assumir um compromisso comigo. Eu quero ver aonde isso vai dar e vou mudar isso desse jeito, de forma consciente, lúcida. Me mostra. Faz isso por dentro. Fala, tá? E eu peço que você compartilhe comigo essas experiências, as suas dificuldades. Escreve aqui no comentário, né? Faz isso uma semana, 2, 3, né? Muda esse jeitão. Usa o observador, né? Especialmente nos momentos de tensão mais difíceis. O observador é aquele que descola daquilo que não quer. Ele participa, ele respeita o outro, respeita a opinião do outro, acarinha, contorna, ele é inteligente, ele tem uma inteligência emocional de simplesmente falar, olha, o meu universo interior é assim, eu não preciso te convencer, eu respeito o que você está falando, mas me descolo daquilo que você está dizendo. Né? Ah, o mundo, a política, tudo é um inferno, não sei o que lá. Tudo bem. Você pode falar, não, acho que vai dar tudo certo, tal, mas sem ênfase, sem energia. É só aquele jeitão descolado, como quem diz, eu sei que existe uma multidimensionalidade, isso tudo vai passar, isso tudo é besteira, tudo vai se resolver, a gente vai se entender, às vezes a pessoa está nervosa, está brava, você não precisa entrar. Observador, observador, observador. Às vezes a pessoa está com dor, está com incômodo, está com um monte de coisa, né? E você não precisa forçar a barra, porque ao correr para socorrer, você está confirmando, você é só isso. Você vê como é delicado? Tá bom, gente? Então, assiste de novo, repensa, faz pergunta, testa, me traz aqui sua experiência, sua dificuldade, o que está acontecendo, para de repente a gente ter um novo ângulo para poder abordar a ferramenta, tá bom? A participação é importante, porque é interessante de você poder dar o seu testemunho no sentido de, olha, eu tive essa dificuldade, eu tive aquela, ou realmente, olha, eu fiz isso 2, 3, 4 dias, começou a ficar diferente, né? Não precisa demorar. A gente já falou, olha, não é demorado. Depende da sua entrega, depende da sua delicadeza, de você manter a consciência e perceber as coisas, tá bom? Não é demorado, tá? Por quê? Porque é sempre no agora. O agora é a sua nova oportunidade de pegar e mudar esse jogo. Por isso que o agora é tão importante, gente. Olha, o último elemento, eu juro que eu vou parar de falar, porque eu começo a conectar as coisas e vem mais inspiração. Por isso que o agora é importante. Porque no agora, essa sua multidimensionalidade, se você mudar isso, isso pode mudar a sua vida. Entendeu? Né? E se isso pega tudo através das crenças, e se você sabe que a multidimensionalidade tem esta função na natureza, porque a natureza ela está aí, né, no exercício da consciência, e se não tivesse função ela não existia, né? Está aí exatamente para ser usada. Mas como que você vai usar com um paradigma dizendo que você não é nada? Então é complicado, é difícil nesse sentido. Então por isso esse trabalho traz tanta lucidez de falar, olha, é assim, está invertido. Eu vou sempre trazer esse tipo de reflexão para você não esquecer, né? E lembre-se, você precisa manter o caminho do meio, nada de opostos, não tem nada de errado. Ah, mas a educação é errada aí fora. Não, não, é uma experiência. O que está acontecendo é que você está expandindo a sua, você está aprendendo a ver o mundo diferente. Né? E o mundo é assim mesmo, não tem que combater, convencer, não tem que fazer nada, nada para nenhum extremo, entendeu? O negócio é você manter o equilíbrio, o centro, e o observador te ajuda a fazer isso de uma maneira mais fácil. Observador, observador, é uma ordem, nem lá nem cá, eu sei o que está acontecendo, eu sei que tem outras possibilidades, eu quero que isso manifeste na minha vida. Né? A gente pode falar isso também, além de muitas outras coisas. Tá bom, gente? Conto com vocês para trazer um comentário aqui e contar uma experiência ou trazer uma dificuldade. Um grande abraço e até a próxima aula do Gatilho de Poder, que fica para a semana que vem. Tchau, tchau!